Oi, pessoal. Então, vamos aqui para o site, para o Atlas Digital, estoladeguide.com. Deixa eu botar logo em português para a gente fazer logo a prática aqui do Atlas Digital. Então, em português, vamos para as caixas de slides, que é, na realidade, a caixa de lâminas, né? E o que a gente vai ver aqui, ó, conjuntivo, é esse aqui, tecido conectivo, né? Que tá botando aqui, chato que tem que ficar mandando traduzir toda hora, né? Ah, aqui, ó, sempre traduzir do inglês. Pronto, tecido conjuntivo. Vamos dar uma olhada nele. Aqui, então, aqui vai ter uma descrição breve, como eu falei para vocês na aula de histologia, de epitélio. Vai ter uma explicação também do que eu falei para vocês na aula teórica, certo? Formado por células, fibras proteicas, substância fundamental, quais são as fibras do conjuntivo, colágeno, elástica reticular, certo? Aqui ele fala até das colorações, pessoal. O interessante desse site, do Histology Guide, esse Atlas Digital, é que ele mostra aqui os nomes dos corantes. Porque a gente não entrou nisso, né? Senão nossa disciplina ia durar eternamente. Se a gente for falar até de nome de corante, lá como se faz. Mas, ó, aqui tem o nomezinho dos corantes. Os dois principais corantes que a gente usa na histologia é a hematoxilina e eosina, que a gente chama de HE. Mas existem diversos outros, certo? Então, bora ver. Mesentério. Não, peraí. Mesentério, vamos ver. Tecido conjuntivo frouxo. Então, tecido conjuntivo frouxo tem vai ter pouca quantidade, né, de fibra colágena e elástica também, muita substância fundamental e mais célula também. Vamos ver mesentério. Mesentério é uma membrana que liga as alças intestinais, certo? Se você já aqui a gente, nas aulas de anatomia, né, quando a gente vai ver na anatomia humana, quando você puxa assim as alças intestinais, né, as alças elas são grudadinhas umas nas outras pelo mesentério, que é essa membranona de tecido conjuntivo. Então, olha só, pessoal, aqui do lado tem a explicação. Então, muitos órgãos são suspensos na cavidade peritoneal por mesentério, eles são exemplo de tecido conjuntivo frouxo. Então, bora ver aqui. Então, eu não falei ainda dos adipócitos, porque a gente vai ter aula específica de tecido adiposo, mas o adipócito é uma célula residente do tecido adiposo, então ele é uma célula residente. E, novamente, tecido adiposo é um tipo de conjuntivo, certo? Que a gente viu no final da aula teórica. Então, bora ver o adipócito. Depois a gente vai falar dele mesmo. Olha que lindo. Então, o adipócito, ele é uma célula. Deixa eu botar no máximo. Então, gente, o adipócito, ele é essa célula aqui, ó. Aparece branquinho aqui, porque dentro do adipócito, ele vai armazenar triglicerídeo, que é gordura, certo? O adipócito é uma célula de gordura. O citoplasma dele fica apertadinho aqui contra a membrana plasmática, tá vendo? E o núcleo dele também vai ser bem pequenininho, porque vai ficar apertado contra a membrana plasmática, porque grande parte do corpo do adipócito está preenchido por gordura, certo? Deixa eu ver o que mais que dá para ver aqui de conjuntivo. Então, ele está chamando conjuntivo frouxo desse. A gente vai ter aula de adiposo, por isso que eu não queria mostrar mesentério. Vamos ver outra coisa, então? Finge que a gente não viu mesentério. Acho que aqui tem uma coloração melhor, tá? Vamos ver, componentes fibrosos. Ah, tá lindo aqui, ó. Componente fibroso. Componente fibroso é o quê? São as fibras. Fibras colágena, é o rosinha aqui no fundo, e as fibras elásticas, que é essa fibra que parece um cabelinho, mais fina, certo? Mas, aonde tem fibra elástica, o tecido vai ser bastante elástico, certo? E as células, quais são? Ó, aqui do lado, fibroblasto.
Aí ele fala, ó, a maioria dos núcleos, núcleo é só essa bolinha aqui, tá vendo a bolinha? A maioria dos núcleos é de fibroblastos. O citoplasma mesmo do fibroblasto, pessoal, que eu falei para vocês que o fibroblasto é estrelado, a gente não consegue ver porque a coloração se mistura. Que ele fala, olha só, não são visíveis em grande parte porque se misturam as fibras de tecido conjuntivo. O que a gente consegue ver do fibroblasto mesmo é o núcleo, certo? Porque aqui o foco desse corte são as fibras proteicas. Tá muito bonito. Certo. Vamos ver, ó, tecido conjuntivo denso. Denso, modelado, ó, ele fez a tradução aqui como regular, mas isso é um tecido conjuntivo denso modelado. Tecido conjuntivo denso modelado é composto por fibra de colágeno do tipo 1, porque esse tecido conjuntivo denso modelado, pessoal, ele é muito comum em tendão. Tendão, o que é o tendão? Tendão, quando a gente vai ver que o tecido muscular, musculatura, principalmente musculatura esquelética, ela vai ficar ligada ao osso, certo? Só que músculo não se liga ao osso diretamente, não existe uma interação músculo-osso. Entre o músculo e o osso vai ter sempre um tendão, que é essa peça de tecido conjuntivo denso. Então, bora ver. As fibras colágenas, pessoal, olha só. Nesse tecido conjuntivo denso, modelado, vai ter fibras de colágeno compactas e dispostas em feixes paralelos. Bora mostrar aqui. Olha só, a fibra colágena, ela tá toda nessa direção aqui longitudinal, certo? Aqui a gente tem os núcleos de fibroblasto. Os fibroblastos, eles acabam ficando também enfileirados, porque as fibras de colágeno fazem com que eles fiquem assim também enfileiradinhos, certo? Então, ó, olha só aqui, isso aqui é só o núcleo da célula do fibroblasto. E isso aqui mesmo, ó, essa fibra, tomara que a mãozinha esteja aparecendo aí para vocês, espero, né? Isso é a fibra colágena, certo? Então, onde tem tecido conjuntivo denso modelado? Tem nos tendões, que é o que une músculo ao osso, nos ligamentos, osso com osso também, os fibroblastos, vamos focar no fibroblasto. Oh, olha que fofo, gente. Mas dá para ver também, principalmente só o núcleo, ó. O citoplasma dele tá aqui, mas está misturado. Ó, seu citoplasma esparso não é visível em grande parte porque se mistura com as fibras de colágeno, certo? Mas vamos ver se a gente vê um fibroblasto bonitão. E um tecido conjuntivo denso não modelado. Olha, uma lâmina de pele maravilhosa. A gente vai ter aula de pele. Vamos aproveitar e ver epitélio? Vamos. Que bom, gente. Vocês estão empolgados. Olha só. Esse aqui é o epitélio. Olha que coisa linda. Epitélio cheio de célula, epitélio pavimentoso, estratificado, mega queratinizado. Queratinizado, não tem o mega, certo? Epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado. Olha, a Madonna de queratina. Pele. Então, nosso epitélio da pele, nossa epiderme, essa célula epitelial aqui, ela vai produzir queratina, muita, porque a queratina vai proteger ainda mais a pele, a epiderme, certo? Essa pele aqui, a gente vai ver na aula de pele que a pele pode ser classificada em pele espessa ou pele fina. Pele espessa, pele da palma da mão, pele da sola do pé. Pele fina, do resto do corpo, certo? Bochecha, de tudo, o resto do corpo, da face, certo? Isso aqui é o epitélio, certo? E isso aqui, conjuntivo. Ó, esse tecidão que tá embaixo do epitélio, conjuntivo. Olha que bonito, gente. Vamos botar mais perto. Fibroblastos. Grande maioria, isso aqui é um vaso sanguíneo. Novamente, gente, pode procurar aqui na epiderme, que vocês não vão ver vaso. Por quê? Epiderme, eu falei epiderme, né? Porque epitélio não é vascularizado. Quem nutre e quem oxigena epitélio é o conjuntivo que está embaixo, porque ele vai ter vaso sanguíneo aqui, ó.
Um tá aqui, tem um vazão aqui, só não tá com hemácia. Às vezes vem com hemáciazinha junto. Ó, vasinho. Isso aqui a gente ainda vai ver o que que é. Não vou falar agora. Tá vendo essa estrutura? Ó, mais vaso, certo? Isso aqui tudo é conjuntivo, gente. Olha quanta fibra colágena. Engraçado que eu não tô vendo a derme. Parece tudo uma derme densa, ó. Aqui, talvez mais para baixo, ó. Aqui parece um tecido conjuntivo, uma derme mais densa. Porque lembra que eu falei para vocês que a derme pode ser mais superficial. Derme superficial é essa mais celular, menos fibra colágena. E aqui para baixo a derme profunda, que é muito mais colágeno e menos célula, que é o que está aqui mesmo. A célula é esses nucleozinhos, certo? Eu queria pegar um fibroblasto bonitinho para a gente ver, ó. Ó quanto vaso sanguíneo. Isso tudo é vaso. Vaso, certo? A gente vai voltar nesse corte depois na aula de pele. Células do conjuntivo, olha, bora ver fibroblasto. Vamos ver aqui. Ó, cordão umbilical, que tem aquele, eu falei para vocês desse tecido mucoso. Não, mas não vamos ver não. Bora ver fibroblasto, ele foi no tecido mucoso. Então, é porque o tecido mucoso ele é diferente, pessoal. É um tipo de conjuntivo, como estava lá no quadro para vocês verem. Tem fibroblasto, né? Porque é um conjuntivo, mas ele não vai ter muita fibra colágeno, ele é muito mais substância fundamental. Eu quero o outro fibroblasto. Deixa eu ver se tem aqui. Tem, mas tem núcleo dele, né? Nossa, tá tão lindo isso aqui. Isso aqui é um denso modelado, né? Olha as fibras colágenas, como é que estão, todas na mesma direção. Ai, às vezes dá essas maluquices. Ah, não, gente. Bora ver um. Pronto, vamos ver olho. Ó, que interessante. Corte de olho, epitélio, pavimentoso estratificado. Vamos ver o epitélio. Ah, que bonitinho. A córnea, gente, córnea. A córnea, quando a gente vira assim, a gente consegue ver uma região mais branquinha. Esse aqui é o tecido conjuntivo denso modelado. Olha que interessante, cara. Isso aqui é o epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Olha as células aqui basais do epitélio, elas são mais cúbicas, mas as mais superficiais, elas são pavimentosas, que também vocês também vão poder ver nos livros. Eu acho que eu falei isso na aula de epitélio, como escamoso, porque essas células mais superficiais, depois elas morrem e ficam parecendo umas escaminhas mesmo. Então, aqui ainda é tecido conjuntivo denso, modelado, fibra colágeno na mesma direção. Isso aqui são os fibroblastos. Pô, mas eu queria tanto ver o fibroblasto mais. Tentar ver o fibroblasto, né? Então, gente, esse aqui é um focinho de feto de porco. Vamos ver um fibroblasto aqui. Isso aqui é tecido embrionário, né? Então, a gente não chama de conjuntivo, a gente vai chamar de mesênquima. Mas isso aí abafa. Fibroblasto, que ele está focando, ó, são essas células. Aqui a gente consegue ver muito vaso sanguíneo. Aqui tá, provavelmente estourou, né? Porque tem hemácia no meio. Aqui, pronto, um vasinho fechadinho com hemácia aqui dentro, tá vendo? Que bonitinho. Essas células aqui do mesênquima, desse tecido conjuntivo fetal, são os fibroblastos. Esses fibroblastos, olha que interessante. A gente vai falar disso na aula de osso e de cartilagem. Essa célula mesenquimal é a célula tronco que vai dar origem ao fibroblasto, a célula óssea também, que a gente vai ver que tem um nomezinho chamado osteoblasto,
e vai dar origem à cartilagem, à célula da cartilagem, porque lembra, é todo mundo conjuntivo. Aqui a cartilagem, ó. Isso aqui é cartilagem. Deixa eu botar mais longinho para vocês verem. Ó, isso aqui é cartilagem. O mesmo mesênquima, pessoal, essas células aqui, esse fibroblasto aqui fetal, ele vai dar origem a osteoblasto, que é célula de osso, a condroblasto, que é célula de cartilagem, e a fibroblasto, que é a célula do tecido conjuntivo propriamente dito. Maravilhoso, né? Esse aqui é o osso da face do porquinho, formando isso aqui, muito vaso sanguíneo. Olha que coisa linda. Esse monte de hemácia, muitas hemácias. Deixa ele focar. Muita hemácia, tá vendo? Ó, cartilagem não tem vascularização, a gente vai ver isso, certo? Adiposta, a gente vai ver na aula de gordura, de tecido adiposo. Macrófago, vamos, bora ver o macrófago. Macrófago, lembra, é o monócito que sai do vaso sanguíneo por diapedese e vira um macrófago. Novamente, lâmina de mesentério. O mesentério, a gente vai ter também essa aula de órgãos linfáticos. Aqui, por exemplo, a gente tem vários, tem um linfonodo bem bonitão aqui. Ele está me mandando ir para o linfonodo para a gente achar um macrófago. Meu Deus, cadê o macrófago aqui? Então, gente, isso aqui é um tecido que a gente chama de tecido reticular, que ele vai ser formado por células reticulares, que são essas células clarinhas, e esses linfócitos, aqui é tudo linfócito, pessoal, um tipo de glóbulo branco. Eu vou dizer para vocês que eu não estou identificando o macrófago aqui. Não sei se é esse cara aqui. Vamos ver no linfonodo do. Ah, agora ele botou a seta, né? Olha, uma célula bem grandona. Aqui talvez. Não, essa não. Linda, tá bom, já vi, seta. Ó, o macrófagozão, com o núcleo dele aqui, uma célula altamente fagocítica. Esse monte de célulazinha aqui ao redor, gente, é tudo linfócito, e as células com citoplasma mais clarinho, porque o linfócito é bem redondinho, essas células mais ao fundo são células reticulares, que a gente vai ver na aula de órgãos linfáticos, certo? Ai, mas eu fiquei curiosa, onde é que está esse outro macrófago? Será que é esse? Não tem a seta para a gente colar, né? Tá muito parecido. É. Certo. Mastócito é aquela célula, pessoal, que produz fator quimiotático. Corte de pâncreas. Pâncreas, ele é uma glândula exócrina e endócrina. Então, uma glândula mista. Essa porção, grande parte do pâncreas que a gente está vendo aqui rosa, vai ser a porção exócrina. E essas ilhotas que a gente está vendo aqui, ó, são as ilhotas de Langerhans, que é a parte endócrina do pâncreas. Vamos ver aonde o mastócito está. Ah, que lindo, gente. Então, a gente, não sei se a gente vai ter aula de circulatório, mas essas duas estruturas aqui são artérias. A gente vê pela espessura da parede e também pela marcação de fibra elástica. Mas certo, o que a gente tem que ver aqui é o mastócito. Mastócito, pronto, vai ser essa célula com muitos grânulos que está no conjuntivo. O conjuntivo é esse aqui. O conjuntivo é esse tecido que a artéria está dentro dele. Lembra que o conjuntivo é único vascularizado? Isso aqui é a glândula, a parte glandular do pâncreas, exócrina, que é epitélio, certo? Só lembrando que o epitélio é que forma a glândula. Então, isso aqui é o mastócito no conjuntivo, do conjuntivo. Esses núcleozinhos rosas aqui, provavelmente isso é tudo fibroblasto, certo? Ah, tá, ele tá falando aqui, ó, compare os mastócitos aos adipócitos adjacentes. Aqui é adipócito, ó. Essas células aqui do lado. E esse é o mastócitozão bonitão. Vamos no outro mastócito, olha, tá mostrando dois. Também no conjuntivo. Tudo vaso sanguíneo, gente.
Tá me parecendo tudo artéria. Artéria, esse aqui tá vendo capilar. Mas isso aqui, basófilo, cismei. Mastócito. Basófilo é um tipo de leucócito, certo? Ó, dois mastócitos, bonito. Nesse conjuntivo. Olha, fibras elásticas, coloração roxa nos vasos sanguíneos. Como eu falei para vocês, aquela artéria, ó, olha que coisa linda, isso aqui é uma artéria. Eu não sei se a gente vai ter circulatório, mas olha só, a artéria, ela tem uma parede muito espessa. Aqui tem outra, ó. Mas essa tá meio bagunçada, vamos ficar nessa. Essa artéria, a túnica íntima dela, riquíssima em elastina. A elastina, gente, ela vai estar, que é a fibra elástica, ela vai estar na lâmina basal do epitélio pavimentoso simples que reveste essa artéria. Aqui também tem, ó, elastina, elastina. As artérias, pessoal, por elas terem uma pressão sanguínea mais forte, elas precisam de elastina e de colágeno aqui nessa fibra mais externa, o colágeno, a gente chama de adventícia. Porque a artéria tem que segurar a pressão sanguínea, certo? A gente já não vai ver isso, elastina em veia. Hum, ilhotas de Langerhans, que é a parte endócrina, a gente vai ver isso. É isso. Vamos ver o que mais. Isso aqui é uma outra coloração, ó, azul de toluidina. Vamos ver o mastócito. Mastócito, olha que bonitinho, vários mastócitos. Aqui ele explica a coloração, pessoal. Os mastócitos, linfócito, vamos ver se é linfócito. Isso aqui é o quê? Corte de queijo? Me fala. Tá. Não que interessa. Vamos ver os mastócitozinhos. Deixa eu ver do que é isso. Ele não fala, né? Azul de toluidina. Será que é pâncreas também? Não sei. Células transitórias. Vamos ver plasmócito. Plasmócito é um linfócito B, ó. É um tipo de linfócito. Essa lâmina de epitélio. Cadê? Plasmócito. Células plasmáticas. Nossa. Ah, tá. Olha só que bonitinho. Calma aí. Vamos ver. Isso aqui, ó, é um epitélio. Isso aqui é intestino. Bora ver se é intestino mesmo. É. Ó, vilosidade. Intestino. Fala. Fala naquela na lâmina de epitélio, né? Se a gente voltar lá na lâmina de epitélio, provavelmente vai estar a porção do intestino. Mas esse epitélio, epitélio intestinal, ele é cilíndrico simples. Ele é cilíndrico simples. Desculpa, gente. Então, esse corte tá lá, essas coisas pra gente ver. Que isso eu tô falando mal do corte dos outros, né? Queria poder fazer uma lâmina dessa. Linda. Então, ia mostrar porque é um epitélio cilíndrico simples, mas tá tão. Agora ver se eu pego uma parte bonita. Ó, que parece que tá bonito, gente. Pronto. Epitélio cilíndrico simples com borda em escova. Para lembrar disso, tem que assistir de novo a aula passada. Se você lembra, que bom. Isso aqui, a borda em escova são as microvilosidades da célula epitelial, certo? É uma especialização da porção apical. Sim, mas não estamos aqui para ver o epitélio, né? A gente está aqui para ver, ó, intestino delgado. Vilosidades, células plasmáticas, plasmócitos. Sim, como eu falei para vocês, esse é um grupo de plasmócitos, deixa eu ver. Então, gente, olha só, esse aqui é o epitélio, isso aqui são as células caliciformes, ó.
eu não sei, lembra, a célula caliciforme é um tipo de glândula unicelular, ela vai produzir muco, certo? Esse muco vai ficar por cima das velocidades do intestino. O conjuntivo que fica embaixo do epitélio do intestino, ele vai ser mais armado pelas células do sistema imune. Lembra que eu falei para vocês que tanto epitélio de digestório, de sistema digestório, quanto epitélio de respiratório e epitélio de epitélio de pele, o conjuntivo que fica embaixo do epitélio desses três sistemas, ele vai ter mais células do sistema imune, como, por exemplo, os linfócitos, porque são é um conjuntivo, é uma estrutura que vai estar mais sujeita à invasão, certo? Novamente, respiratório, porque a gente respira um ar, imagina você abrindo um armário com cheiro de mofo, você respirando um ar, sei lá, mofado, com aquele monte de esporo de fungo. Conjuntivo do teu sistema respiratório tem que estar bastante armado para, se algum conseguir ultrapassar a barreira epitelial aqui, ele vai encontrar um monte de soldado aqui, certo? Que são os linfócitos, no caso. Conjuntivo de linfócitos, realmente, tudo redondinho, gente. Eu nem consigo achar fibroblasta aqui. Aqui um vaso sanguíneo, mas aqui, ó, muito linfócito, não é pouco não, é muito linfócito. E que vaso. Certo. Vocês podem ler quando vocês estiverem. Isso aqui, células plasmáticas também podem ser vistas na medula? Que isso? Ah, não, vocês não estão vendo. Pronto. Eu, sem querer, fui para uma página lá aqui. Vamos ver o eosinófilo. Eosinófilo, pessoal, é um tipo de polimorfo nuclear, ou granulócito, um leucócito granulócito. Essa aqui é um corte de parótida, que é uma glândula, um tipo de glândula salivar, uma glândula exócrina. Olha só que bonitinho. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhada na glândula exócrina. Aqui ela é uma glândula exócrina do tipo acinosa, ácino, aquele cachinho de uva. Lembra que eu falei para vocês que a glândula exócrina pode ser um tubo ou um ácino, que é o cacho de uva? Esse é um cacho de uva. Olha só. Aqui é um cachinho de uva, cheio de ácidos, aqui, pronto, aqui agora dá para ver, cheio desses saquinhos aqui, ó, são os ácidos. Esse é o núcleo da célula epitelial, o núcleo da célula que forma a glândula, certo? Então, isso aqui tudo é epitélio. Aqui ao redor é conjuntivo, gente. Ó, vaso sanguíneo, tá vendo? Olha que lindo. Tá vendo uma fileira de hemácia? Isso aqui foi um corte histológico que saiu longitudinal. Isso é corte transversal. Aqui é um corte longitudinal. Isso aqui é conjuntivo. Provavelmente isso aqui é um linfócito. Vamos colar aqui. Meu Deus. Sabe o que que é isso? É porque essa parótida é uma glândula que fica aqui perto dos nossos de nódulos linfáticos e de linfonodos cervicais. E aí deve ter pego um pedaço, ó. Isso aqui é um infiltrado, como se fosse um infiltrado inflamatório. Isso aqui é um monte de linfócito, gente. Nossa. Eu acho que é um pedaço do nódulo linfático que ele pegou, pertinho aqui da parótida. Certo, mas eu não quero ver. Vamos ver então o eosinófilo. Eosinófilo, ele tem uns grânulos rosinhas, olha que coisa fofa. Isso aqui é um eosinófilo, gente. Vários, na verdade, vários eosinófilos. Vamos deixar aqui mais pertinho. O eosinófilo tem esses grânulos que a gente chama de acidófilos. Eles são mais rosados. E o eosinófilo vai ser uma célula, como eu falei para vocês, um leucócito granulócito, que na aula de imuno, vocês vão ver que é uma célula bastante envolvida na resposta alérgica. Ele reconhece complexo antígeno-anticorpo. Mas aqui, olha só que legal. Muito eosinófilo, muito. E acho que é isso.
Essa última era a glândula. Olha só, eosinófilo, como eu falei para vocês, ó, envolvido em muitos processos inflamatórios, como alergia, asma e também parasitoses. Mas isso não é histologia, mas é legal vocês saberem. Então é isso, pessoal. Nos vemos então na próxima aula. Abraço.